Oi, gente, voltando aqui, tá? Vamos lá. Olhem só, como é que a gente cria um roteiro? 3 ações básicas. A primeira é planejar. Não adianta você olhar assim do nada e dizer, eu vou criar um roteiro aqui, esquece, não vai dar certo, tá? Então, como é que você faz esse planejamento? Você escolhe a situação principal. Aquilo que você, o que é mais importante nessa história que você quer representar, você vai escolher essa situação principal. Você faz um rascunhinho lá, escreve lá a situação principal que você quer roteirizar, tá? Escolhe as personagens. Você não vai colocar 1000 personagens, você tem que ver se a tua situação principal aceita até mais de 3 personagens. Mas você pode colocar 2, 3, 4 personagens. Você precisa escolher o lugar onde a situação vai acontecer. Não é onde vai ser apresentado o roteiro, não. É onde os fatos vão se desenrolar, tá? Onde os fatos vão acontecer. Eu vou dar um exemplo para vocês, pegando o livro do Outro Mundo. Então, uma cena que eu acho que seria um arraso transformar num roteiro, tá? Seria a da primeira aparição da fantasminha. Vocês se lembram? Então, os meninos estavam dormindo no anexo, né, da pousada, né? E esse anexo, se vocês se lembram, ele tinha sido construído a partir, no mesmo espaço, né, da senzala que tinha sido queimada no passado. Vocês se lembram? Então, mas ninguém sabia disso. Aí eles estão lá, estão no quarto, brincando, pereré. Depois começa a acontecer uma tensão, a menina fica ouvindo os barulhos e tal, até que a fantasminha aparece. Lembram disso? Então, essa seria a situação principal, o aparecimento da fantasminha. Tá? E quais as personagens? Vocês teriam a fantasminha, né? 2 ou 3 dos meninos da pousada, vocês poderiam até colocar alguns mais, mas os mais importantes, os que estavam ali naquele momento, e o lugar onde tudo está acontecendo, que é a pousada. Na verdade, o anexo da pousada, né? Onde tem os quartos novos. Vocês entenderam? Aí vocês têm que planejar isso, tem que escolher tudo antes, fazer um rascunhinho. Organize é o segundo passo. Selecione cenas relevantes com uma sequência lógica. Não pode colocar uma cena, por exemplo, a menina ouve o barulho. Aí você vai fazer a cena da menina ouvindo o barulho, daqui a pouco você põe a cena da menina tomando sorvete. Não tem nada a ver. Então, as cenas têm que ter uma sequência lógica. Arrume a conversa das personagens. Coloque o essencial nas falas das personagens. E desenhe os cenários, né? Imagine os cenários. Veja o que você vai precisar para um cenário. Né? E aí o terceiro passo super importante. Definir. Defina o momento mais importante da história. Dentro daquela situação principal que você escolheu, qual é o momento mais importante? Defina isso, veja que personagens estarão conversando naquele momento, onde aquilo vai acontecer e já imagine o que pode vir depois, porque você vai ter que deixar tudo encadeado. Tá? Vocês estão vendo? Não se faz um roteiro de qualquer jeito, né? Uma coisa fundamental num roteiro são as falas. As falas, elas não podem ser muito longas e elas precisam ser bastante significativas. Então, para construir as falas, você sempre coloca antes o nome da personagem que vai falar, tá? O nome vai ter letra maiúscula, você põe 2 pontos e aí você coloca a fala. O ator que vai pegar o teu roteiro vai saber em que momento ele vai falar ou não. Você pode colocar o nome na mesma linha, como eu botei aqui no exemplo, mas você pode botar o nome embaixo a fala.
E você pode colocar aí também as rubricas que são importantes. Por exemplo, você na cena da fantasminha, né? A fantasminha vem pelo corredor. Isso não é a fala, isso é a rubrica, a indicação cênica. A personagem que vai interpretar a fantasminha sabe que vai andar pelo corredor. Vocês estão entendendo o que é? Então, uma coisa é a fala, outra coisa é a indicação cênica, que pode acompanhar a fala para explicar melhor, tá? Aí aqui tem um exemplo, né? Eu botei duas personagens falando, mais o barulho do telefone. Célia, mãe, cadê meu sapato? Então, veja, a personagem é Célia. A fala dela é, mãe, cadê meu sapato? Essa é a fala. Não precisou de rubrica aqui não, né? Indicação cênica ou rubrica não precisou. Raimundo, a personagem. Vó, passa minha roupa. Essa é a fala. Vocês estão vendo que são falas bem objetivas? E o telefone. As coisas também podem aparecer no seu roteiro. Animais, coisas. Telefone trim, 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 porque antigamente era assim que o telefone tocava, viu, gente? Vocês não pegaram isso, não. Então, como é que a gente vai criar um roteiro a partir de um texto narrativo? Por exemplo, do outro mundo. Primeiro passo, selecione as melhores cenas. Eu dei a vocês uma das cenas que eu mais gosto nesse romance, que é a primeira aparição da fantasminha. Tem uma outra de que eu gosto muito também, quando ela está contando a história dela. Essa é uma cena também muito legal. E aí, uma outra cena que eu acho muito legal também é quando eles descobrem que, na verdade, a fantasminha é um antepassado deles, do menino, se eu não me engano, né? É um antepassado dele. Ela faz parte da família dele, né? Então, eu escolheria essas cenas, mas vocês podem escolher qualquer cena, de qualquer livro que vocês leiam, qualquer coisa, tá? E não estou falando para vocês fazerem agora, não. Eu estou explicando como é que faz. Então, vocês vão selecionar as melhores cenas. Aí, vocês vão escolher as personagens que são necessárias, as mais importantes. E vocês vão definir um cenário de acordo com as cenas escolhidas, aquilo que a gente conversou no início. Não adianta vocês quererem contar uma história que se passa numa fazenda, tá? E colocar prédio de 10 andares. Porque em fazenda não tem prédio de 10 andares, né, gente? Então, a gente precisa adequar o cenário às cenas e às personagens que a gente escolheu. E aí você vai transformar o conto, a lenda, o romance, o que você quiser, a partir das melhores cenas, em diálogo. O diálogo vai ser o fundamental. As falas que a gente viu ainda há pouquinho, tá? Essas falas serão fundamentais. E você sempre vai ter que indicar os personagens que falam. E não pode escrever fala muito grande, porque se você fizer fala muito grande, você vai prejudicar a mobilidade da cena, tá? E aí, uma dúvida, um roteiro é só um texto? Não. Roteiro é a base. É um texto, sim, mas é um texto que pode ter imagem, que vai ter o diálogo, sim, mas também vai ter as indicações cênicas, né? No roteiro, você pode colocar fotos que você procurou, tirou, enfim, que guiem quem vai representar teu roteiro do jeito que você quer, tanto para o cenário, como para a roupa de personagem e tal, né? Você pode usar imagens variadas. Você pode colocar várias indicações cênicas ou rubricas, né? Mostrando como deve ser o cenário, como os atores devem se vestir, como eles devem falar, como eles devem andar no palco. Gente, o fundamental para fazer um roteiro é você selecionar bem as cenas. É você criar bons diálogos entre os personagens e, o mais legal, criar um final interessante. Um final eletrizante.
Para isso, nessa organização, você precisa, assim, quando você for criar as falas, colocar os personagens e os cenários, você tem que criar um momento em que a ação seja mais forte, para depois você terminar. Então, um exemplo, você quer contar a história do retorno às aulas, você quer fazer um roteiro sobre isso, tá? Aí você vai contar a história e tal, mas num dado momento você precisa contar que houve uma grande confraternização e que depois todo mundo foi para a sala. Então você vai ter que criar os abraços, a brincadeira, todo mundo cantando e depois todo mundo indo para a sala. Ou seja, você tem que criar um momento que seja muito forte e depois termina bem tranquilo. Entenderam, meus amores, como é que se constrói um roteiro? Então, aprendam. Se vocês tiverem dúvida, podem procurar no WhatsApp. Tia Samara passa meu zap e a gente conversa, tá bom? Então, o nosso assunto hoje está sendo terminado agora, tá? Nós aprendemos hoje como se faz um roteiro e o que é um roteiro. Para que ele serve? Tá? Ele serve para uma apresentação, uma representação teatral. Então, ele tem que ser dialogado, ele tem que ter indicação cênica, ele tem que ter cenário, né? Tem que ter a roupa bonitinha, tudo certinho, adequado, tudo adequado ao que você está contando. Tá bom? Então, um beijinho e até a próxima.